O que é maravilhoso, queridos, que esse é o momento não da palavra do pastor, porque de fato, se fosse o momento da palavra do pastor, seria um momento ruim, mas este é o momento da pregação da palavra do Senhor. Atos capítulo 17, e de fato eu espero que você esteja animado, ansioso pela exposição da palavra que é a palavra do Senhor, não a minha palavra. Atos 17, nós estamos expondo este maravilhoso livro da maravilhosa palavra do Senhor. Começamos lá no capítulo 1 e estamos já quase no final do ano, já quase chegando em dezembro, estamos no capítulo 17. É verdade, nós não vamos conseguir terminar este livro esse ano, não tem problema, ano que vem a gente continua. Atos 17, acompanhe com interesse, acompanhe com, de fato, desejo, a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui, e Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Vamos orar? Pai Celestial, nós bendizemos ao Senhor pela Tua poderosa, preciosa palavra. E de fato, ó Deus, que todos nós, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham, ó Deus, pela transmissão, aqueles que irão ouvir essa mensagem num outro momento, que todos nós estejamos com o nosso coração de fato desejoso de ouvir a Tua palavra, estejamos de fato ansiosos por isso, ó Deus, estejamos, ó Deus, com a nossa mente aberta, que o Senhor mesmo abra a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor, se há alguém aqui sem interesse, se há alguém disperso, que o Senhor, ó Deus, esteja tocando o coração e dando interesse, e nos faça, Senhor, estarmos atentos. Senhor, abençoa o que prega, para que pregue de forma fiel, e abençoa, Senhor, os que ouçam, para que ouçam, ó Deus, também de acordo com a Tua vontade. Tudo, ó Deus, para a Tua glória. Tudo, ó Deus, para que possamos ser transformados à imagem do Teu Filho, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Transformar o mundo. Há quem diga que quer isso. Eu quero ver esse mundo transformado.
Eu quero ser um instrumento para que este mundo seja transformado. Eu quero que a igreja transforme o mundo. Esses dias eu entrei no site de uma igreja e dizia o seguinte: o nosso objetivo de existência é a transformação dos seres humanos. E olha que interessante isso. Nós, criados por Deus e para a glória do Senhor, como igreja do Senhor, devemos sim desejar ser igreja que transforma o mundo. Agora, eu pergunto, como isso vai acontecer? Algumas igrejas que parece que acham que essa transformação vai acontecer à medida que nós agimos com interesse, com afinco na obra social. Nós iremos transformar o mundo, dando àqueles que necessitam o que eles precisam em termos materiais. O evangelho social, o evangelho que busca alcançar, acima de tudo, os pobres, os necessitados, para que eles possam ter algum alívio, algum conforto nesta vida. E percebam, queridos, conquanto seja interesse da parte da igreja do Senhor, auxiliar os que sofrem, acudir aos necessitados, não é através da obra social que este mundo será transformado. É verdade que sim, a obra social pode trazer alento, pode auxiliar aqueles que estão passando fome, aqueles que estão desabrigados, aqueles que precisam de roupas. É verdade, mas isto, queridos, não transformará o mundo. Há igrejas que me parece que pensam que irão transformar o mundo, irão fazer diferença à medida que promovem programações que são agradáveis ao mundo. E então procuram se especializar num tipo de iluminação, num tipo de música, num tipo de mensagem que vai agradar aos de fora. E então, com isso em mente, eles pensam que atraindo os de fora, fazendo com que os de fora se sintam bem, acolhendo bem os de fora, e como é importante acolher bem os de fora, haverá transformação. Mas, queridos, quando uma igreja se especializa em apenas atrair os de fora, em fazer com que, em promover programações que sejam agradáveis aos de fora, isso não vai trazer transformação. O teatro, o cinema, já tem feito isso, já tem procurado agradar, o mundo, e isso não tem trazido transformação. Irmãos queridos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra que a pregação do Evangelho, a pregação fiel do Evangelho, é ela que transforma. Através, queridos, da pregação, o Senhor tem transformado. E pessoas que ouvem com atenção, e pessoas, queridos, que buscam ouvir com responsabilidade a palavra do Senhor, têm sido transformadas pelo Senhor através da palavra do Senhor. E é sobre isso que esse texto fala, meus irmãos. O poder do Evangelho, Deus poderoso, transformando vidas através do Evangelho. E isso, queridos, não apenas transforma vidas, mas transtorna vidas também, porque o Evangelho poderoso do Senhor, ao ser pregado, tem transtornado vidas, tem trazido também inveja, e tem feito com que pessoas que não são salvas se levantem contra o Senhor. É sobre isto que este texto fala nesta noite, meus irmãos, que veremos nesta noite, e veremos isso em 3 partes. A primeira delas, queridos, o Evangelho poderoso que transforma. E nesta primeira parte do Evangelho, nós vamos trabalhar essa primeira parte, na verdade, de forma a olhar 2 perspectivas, ou 2 partes dentro dessa primeira grande parte, porque o Evangelho que é transformador, ele é transformador à medida em que a pregação é uma pregação fiel. Olhe comigo novamente, a partir do verso de número 1, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Irmãos, nós estamos olhando para este livro da palavra do Senhor, e nós temos visto como a igreja do Senhor, comissionada por Jesus, que disse que receberia poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria,
até os confins da terra. E o que nós temos visto desde o capítulo 1, quando nós lemos a respeito desta ordem de Jesus aos seus discípulos, pouco antes de Jesus subir aos céus, e o que nós temos visto a partir do capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, capacitando a igreja, o que nós temos visto é, de fato, a igreja testemunhando de Jesus. Nós temos observado, queridos, que Atos é um livro que o nosso irmão Lucas escreveu, registrou, a respeito dos feitos de Jesus na vida e através da vida da sua igreja. Nós temos visto que o fato de Jesus, depois de ser morto, ressuscitar e subir aos céus, Jesus continua atuante, Jesus continua agindo, Jesus continua salvando, Jesus continua transformando, e Ele tem feito isso através da sua igreja e na vida da sua igreja. E a partir do capítulo 3, nós começamos a ver como a igreja vai testemunhando do Senhor Jesus. Os crentes vão vivendo o Evangelho e vão testemunhando do Senhor Jesus. E nós temos visto como isso foi se espalhando. Começou em Jerusalém, como Jesus havia dito. E a partir de Jerusalém, o Evangelho começou a ser pregado em outras regiões. Até que nós chegamos há alguns domingos atrás, e depois de termos visto a respeito da primeira viagem missionária, daquele que antes era um perseguidor da igreja, daquele que antes era um opositor, daquele que antes ficava indignado com o evangelho pregado, achando que aquilo era uma heresia, depois de transformado pelo poder do Senhor, através de Cristo, pelo poder de Cristo, ele passa a ser um dos maiores proclamadores deste evangelho, dessa mensagem que, escrevendo aos Romanos, como nós lemos ainda há pouco no início do culto, Paulo diz que a mensagem que é poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação. E Paulo então, depois da sua primeira viagem missionária, ele parte para a sua segunda viagem missionária. E nós temos visto isso há alguns domingos, na sua segunda viagem missionária, direcionado pelo Espírito Santo. Paulo, que queria ir para a Bitínia, queria ir para a Ásia, ele é conduzido pelo Senhor à região da Macedônia, a região do que hoje é a Europa, a região ali da Grécia. E então Paulo, como nós vimos no domingo passado, Paulo e Silas, eles vão até a cidade de Filipos. E nós vimos, queridos, que ali em Filipos, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, naquela missão na Macedônia, eles foram até Filipos e nós lemos a respeito do poder de Deus que converteu uma mulher chamada Lídia. O poder de Deus para a salvação, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Lídia, ela ouve quando Paulo chega ali em Filipos, e Paulo vai até a beira de um rio, num lugar de oração, onde havia um grupo de mulheres ali em oração. Uma mulher temente a Deus ouve a pregação do evangelho, e ela ouve com interesse a pregação do evangelho. O que acontece, nos diz o texto, que Deus abre o coração daquela mulher. É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, e o próprio Senhor a fez crer, e ela é convertida. Nós lemos também, queridos, nós vimos também a respeito da cura de uma jovem adivinhadora, que no poder do nome de Jesus, aquela jovem é liberta da escravidão daquele espírito, e também certamente da escravidão dos homens, né, que a tinham como escrava. Nós lemos também, queridos, nós vimos também sobre a humilhação, tortura, prisão dos servos do Senhor, Paulo e Silas, ali em Filipos, e nós vimos, queridos, como Deus os liberta. Nós lemos como servos do Senhor estão naquela prisão e eles estão louvando ao Senhor, e a forma como o Senhor os liberta, porque o evangelho, que é poder de Deus para a salvação, é poder também para nos alegrar, é poder para nos animar, é poder para nos sustentar, mesmo em meio a situações tão difíceis, como aquela vivida por Paulo e Silas naquela caverna, no interior daquela cadeia romana, lá em Filipos. E nós vimos também a respeito da libertação poderosa do Senhor, e nós vimos também a respeito da conversão do carcereiro. É o evangelho, o poder de Deus para a salvação, convertendo aquele que estava a ponto de se matar, pensando que os presos haviam todos fugido, mas diante das palavras de Paulo, ele pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo sabia o que era necessário. Paulo conhecia a respeito do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Paulo conhecia Cristo, que é aquele que salva.
E Paulo então vai pregar para aquele homem, e nós vimos que ele e toda a sua casa são convertidos. Nós lemos também, queridos, como eles são também recebidos ali na casa de Lídia. E, queridos, ao olhar para o capítulo de número 17, nós lemos que quando eles saem dali, né, de Filipos, verso de número 1 diz que eles passam por Anfípolis e Apolônia. Olha o nome aí daquelas regiões, né? Não temos muitas informações a respeito daquelas regiões. E Paulo e Silas então chegam até Tessalônica. Agora preste atenção, Tessalônica era uma região muito estratégica, assim como Filipos. Nós vimos que Filipos era uma região ali bastante importante, uma região ali da Grécia, entre a Europa Oriental e Ocidental, uma região bastante estratégica para a entrada do Evangelho na Europa. E dali de Filipos eles usam uma estrada que era muito conhecida, ficou famosa, chamada Via Egnatia. Já ouviram falar sobre a Via Egnatia? Uma estrada construída pelos romanos por volta do 2º século antes de Cristo. Era uma estrada que ia, pensando nos dias de hoje, na região dos dias de hoje, pegava toda aquela parte norte da Grécia e também passando pela Turquia, começava ali na região balcânica, né? E ia até a região ali da Turquia. Então eles pegam essa estrada, eles saem de Filipos, viajam cerca de 150 quilômetros até Tessalônica. Tessalônica, capital da Macedônia. E os servos do Senhor, queridos, guiados pelo Senhor, com o propósito de pregar o Evangelho do Senhor, que é poder para a salvação, eles vão até aquela cidade tão importante, a cidade de Tessalônica. Chegando lá, meus irmãos, o que Paulo faz é o que ele costumava fazer. Ele procura logo uma sinagoga. Olha o que diz o texto: onde havia uma sinagoga dos judeus. Nos é informado que uma cidade onde havia pelo menos 10 judeus interessados, né, que houvesse uma sinagoga, ali era formada uma sinagoga. Diferente de Filipos, que provavelmente não havia uma sinagoga, por isso eles vão até um local de oração à beira do rio Gandite. Ali em Tessalônica havia uma sinagoga, e Paulo, meus irmãos, estrategicamente, ele vai até a sinagoga. Ele vai até a sinagoga com qual propósito? Os irmãos já têm acompanhado na estratégia do apóstolo Paulo. Ele vai até lá para pregar o Evangelho de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E nos diz o texto que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados Paulo discutiu com eles a respeito das Escrituras. A primeira coisa, queridos, que nós precisamos observar aqui a respeito do poder do Senhor transformador. Ele acontece mediante a pregação fiel das Escrituras. Eu vou repetir: o poder do transformador do Senhor acontece mediante a pregação fiel das Escrituras. O poder é do Senhor e a palavra é do Senhor, e a palavra do Senhor, que é poderosa, ela precisa ser pregada. E o que Paulo faz é exatamente isso. Ele chega até aquela sinagoga. Paulo, sendo judeu, Paulo sendo um rabino, ele tinha essa liberdade de chegar ali. Toda a sinagoga tinha um rabino que era um responsável pelos trabalhos ali. E quando Paulo chegava, ele tinha essa possibilidade, ele tinha, digamos assim, essa oportunidade de poder falar, de poder tomar a palavra, de poder pedir o rolo ali das Escrituras do Antigo Testamento, abrir, por exemplo, o rolo do profeta Isaías, expor a palavra. Paulo entra ali naquela sinagoga e nos é dito, como nós acabamos de ler, que por 3 sábados os judeus se reuniam, eles iam à sinagoga no Shabat, no dia de descanso, e por 3 sábados o que Paulo faz? Ele vai ali, e percebam o que nos diz o texto. Nos diz o texto que Paulo vai discutir com eles a respeito das Escrituras. A Revista Atualizada diz que Paulo arrazoou, né? A ideia de que Paulo vai conversando com eles, vai trazendo as razões dele a respeito das Escrituras. Irmãos queridos, isto é muito importante. Nós conhecermos as Escrituras para podermos dar a nossa razão ou dar a nossa interpretação e trazer a nossa opinião, que na verdade não estamos falando simplesmente de uma opinião qualquer, mas da interpretação correta das Escrituras. A Bíblia, como literatura, ela precisa ser interpretada. E nós não acreditamos que
simplesmente alguém pega a Bíblia, lê e diz, eu acho que é assim. Tem muita gente que faz isso. Infelizmente, irmãos, até muitas igrejas em que a coisa funciona desse jeito. A pessoa lê, diz assim, eu acho que esse texto está dizendo tal coisa. Aí o outro lê e diz assim, olha, mas eu acho que é um pouco diferente. Aí o outro lê e diz, olha, eu tive uma outra interpretação. E há quem diga o seguinte, não, estão todos certos. O importante é como a palavra falou ao coração de cada um. Veja, queridos, que coisa subjetiva. A Bíblia, como literatura, ela tem princípios de interpretação. É por isso que, assim como existe a hermenêutica jurídica no direito, onde os estudantes aprendem como interpretar as leis, a Bíblia também tem um método de interpretação, e você então não pode interpretar a Bíblia de qualquer jeito, você abre e lê o texto e diz, eu acho que é isso. Não, não é assim que se faz. É por isso que existem os seminários, não é, Samuel? Samuel que está penando lá no seminário, aprendendo a hermenêutica, aprendendo também a exegese, eu acho que você ainda não chegou lá, né, na exegese, aprendendo hebraico, aprendendo grego. Então, se vocês verem o Samuel meio assim atrapalhado, é porque a carga é pesada lá. Porque, queridos, nós precisamos, a pessoa que prega, a pessoa ao interpretar a Bíblia, principalmente aqueles que ensinam e pregam, é preciso ter uma correta interpretação das Escrituras. O crente também, ele não é que você vai precisar aprender hebraico, grego, não é isso. Mas você não pode olhar, abrir e ler o versículo, você vai ler o contexto, você vai procurar estudar o que a Bíblia, toda a Bíblia diz a respeito daquele assunto. É assim que se interpreta a Bíblia. Aliás, um dos princípios de interpretação bíblica, da hermenêutica bíblica, é abrir a Bíblia, interpreta a própria Bíblia. O apóstolo Paulo era um conhecedor das Escrituras, ele havia estudado aos pés do grande mestre Gamaliel. Paulo, que era judeu, que era fariseu, era alguém que havia aprendido a interpretar as Escrituras, e quando ele é confrontado, e quando ele é alcançado pela graça do Senhor, pelo poder do Evangelho, e ele vai entender que o Antigo Testamento apontava para Cristo, e vai entender que Jesus se fez maldição em nosso lugar, Paulo então tem a chave ali da hermenêutica e pode entender que a Bíblia é a respeito de Cristo, a respeito do plano da redenção. E Paulo então, meus irmãos, começa a ensinar de forma correta nas sinagogas. Então, quando o texto diz que Paulo discutiu com eles a respeito das Escrituras, o que Paulo estava fazendo? Com a interpretação correta das Escrituras, com o conhecimento correto da Bíblia, entendendo o que o Antigo Testamento falava a respeito de Cristo, Paulo começa a ensinar aqueles judeus que ainda estavam esperando a vinda do Messias. Paulo começa a discutir com aquela gente que acreditava que o Messias ainda viria, que não reconheciam em Jesus Cristo, o Messias, aquele que todo o Antigo Testamento apontou para ele. Paulo vai ensinando aqueles irmãos. Por isso, meus queridos, é tão importante conhecermos a Bíblia, é tão importante aqueles que ensinam, conhecerem as doutrinas, para que possam ensinar com sabedoria, com conhecimento, com fidelidade às Escrituras. Então a primeira coisa que nos chama a atenção é que Paulo discutia com eles, e Paulo podia discutir com eles, e ali havia certamente gente que conhecia muito bem o Antigo Testamento, que era o que se tinha de Escrituras até então, mas Paulo conhecia muito bem. Como é que você vai discutir as Escrituras se você não conhece? Eu nem tento, porque senão eu vou passar vergonha. Aí o que você faz? Você continua calado, porque você não quer passar vergonha. Quando na verdade, se nós entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e que as pessoas precisam ouvir do Evangelho, nós precisamos procurar conhecer mais a palavra do Senhor. Maridos que não conhecem a palavra, e como é que vão ensinar dentro de casa, e como vão orientar, e como vão pastorear o próprio lar, se não conhecem as Escrituras? Como vão cuidar, zelar pela vida espiritual da esposa e dos filhos, se eles não conhecem a Escritura e não estão preocupados em conhecer? Isso, meus irmãos, é algo que está errado. Nós precisamos procurar conhecer mais das Escrituras para que a gente possa dar razão da nossa fé, para que a gente possa discutir. E quando o texto diz discutir, não é você ficar em Facebook discutindo com irmãos que interpretam de forma diferente, não é essa a ideia. Eu creio que a Revista Atualizada captou bem a ideia,
traduzindo a expressão lá do grego, que tem a ver com a palavra diálogo para nós, né? Da onde vem dialética, quando a Revista Atualizada traduziu por arrazoou, ou arrazoando com eles. É isso, meus irmãos, é dando as razões, é colocando o nosso conhecimento das Escrituras, para que pessoas que não conhecem a Bíblia, ou que estão interpretando de forma errada, possam ter a interpretação correta, a compreensão correta. Mas percebam, irmãos queridos, que o texto continua e diz, verso 3, expondo e demonstrando. Expondo. Essa é uma expressão também muito significativa. O que Paulo está fazendo, o que Paulo fazia naquela sinagoga, o que ele fez ao longo daqueles 3 sábados, daquelas 3 semanas, foi expor as Escrituras. Irmãos queridos, é tarefa do pregador não ficar falando sobre si mesmo, não ficar contando piada, não ficar simplesmente dando testemunhos de si mesmo aos dos outros. É tarefa daquele que prega expor as Escrituras. Até porque, queridos, o que a igreja precisa e o que o mundo precisa é conhecer as Escrituras, não é conhecer a respeito da vida do pregador, não é conhecer a respeito da opinião do pregador, é conhecer a respeito da Escritura. A ideia de expor é a ideia de você abrir e mostrar. Sabe, algo que está como que fechado e as pessoas não estão tendo acesso, as pessoas não estão conseguindo enxergar e alguém vai, abre e mostra. Queridos irmãos, a pregação da palavra do Senhor deve ser exatamente isso. Aquele que prega, ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. E na tarefa da explicação das Escrituras, depois que a Escritura é lida, e no momento da explicação, é um momento justamente da exposição. É triste, queridos, pensar que em muitas igrejas não há a correta exposição da palavra. O que há muitas vezes é alguém que abre em qualquer lugar, lê e depois fecha, lê o texto e nunca mais volta para o texto. Isso, meus irmãos, é algo terrível. Para que haja nesse poder transformador da palavra, é necessário que a palavra, que é poder de Deus, o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, seja pregado. Infelizmente, em muitas igrejas, o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, não é pregado. Em muitas igrejas há aquele culto com muita música e com muito testemunho e com muito show, e depois vai alguém e abre a Bíblia e lê, mas não interpreta de forma correta. Às vezes lê o Antigo Testamento e não tem aquela compreensão de que a palavra de Deus nada mais é do que a história da redenção, e que o Antigo Testamento é a história da redenção, e que aponta para Cristo, não aponta para Davi, não aponta para Moisés, não aponta para os patriarcas, não aponta para o pregador, não aponta para os membros da igreja, mas aponta para Cristo. E percebam, irmãos, o que Paulo faz, ele expõe a Bíblia. Irmãos queridos, essa é uma tarefa primordial no ministério da palavra. A palavra de Deus precisa ver a exposição da palavra do Senhor. Nós temos aqui, com todas as nossas dificuldades, limitações, imperfeições de igreja, mas nós temos aqui procurado nos esforçar nisso, na exposição da palavra. Os pastores dessa igreja têm procurado realizar isso. Pela manhã, a exposição dos Salmos, nós entendemos que a igreja precisa tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É por isso que no culto da manhã é um livro do Antigo Testamento e no culto da noite é um livro do Novo Testamento. Nós entendemos que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são palavra de Deus, é a história da redenção, é o Evangelho, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É por isso que esta igreja tem tido essa preocupação de expor a palavra. Na escola bíblica dominical, qual é a nossa preocupação? Expor a palavra. Classe de crianças, adolescentes, jovens, adultos, exposição da palavra do Senhor. Entendendo, queridos, que essa é a real necessidade da igreja e essa é a real necessidade do mundo. E é por isso que nós entendemos que na obra missionária, o que missionários precisam fazer? Expor a palavra. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus para a transformação. A igreja do Senhor Jesus é santificada, a igreja do Senhor Jesus é fortalecida, a igreja do Senhor Jesus é conformada à imagem de Cristo através da exposição da palavra. É por isso, irmãos, que para nós o ministério da palavra é tão caro.
É por isso que para nós, o que nós cantamos é importante, e é por isso que nós temos tido cuidado, irmãos queridos, daquilo que nós cantamos ser também palavra de Deus. E com isso eu não estou exaltando aqui a igreja local, não é isso, mas para mostrar para os irmãos a real importância da exposição da palavra, do ministério da palavra. O ministério da palavra, ele tem a ver com a exposição fiel das Escrituras. E vejam que diz mais o texto, Paulo, ele expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Expondo, nós já vimos a ideia de expor, de revelar, e demonstrando. A palavra que Lucas usa aqui é uma palavra que pode ser traduzida literalmente como colocar ao lado para mostrar, para comparar. É a ideia de você pegar uma coisa e colocar do lado da outra e fazer a comparação. Sabe o que Paulo estava fazendo? Ao abrir ali os rolos do Antigo Testamento para aqueles judeus, era mostrar que o Antigo Testamento estava falando de Cristo. Paulo estava fazendo aquilo que Jesus fez com os discípulos a caminho de Emaús. Vocês estão lembrados do texto lá de Lucas, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Jesus começa a caminhar com 2 discípulos ali no caminho de Emaús, e os discípulos não reconhecem que era Jesus. Jesus pergunta, por que vocês estão abatidos, por que vocês estão tristes? Eles acham estranha a pergunta de Jesus, sem reconhecer que era Cristo. Você é o único que, estando em Jerusalém, não está sabendo o que aconteceu, que Cristo foi crucificado? E eles vão contando e lamentando, sem reconhecer que era o Cristo ressurreto ali com eles. E Jesus diz assim, como vocês são difíceis para entender, não é verdade? E nos diz as Escrituras que começando ali, Jesus abre ali tanto no Pentateuco, nos livros da lei, dos profetas, e Jesus vai mostrando o que a Bíblia falava a respeito dele. Jesus começa ali, meus irmãos, desde a Torá, desde o Pentateuco, passando pelo os livros históricos, proféticos, mostrando o que a Bíblia dizia a respeito dele. Porque, irmãos queridos, é isso, a Bíblia é a respeito de Cristo, o Antigo Testamento é a respeito de Cristo. Aqueles judeus precisavam entender isso. Nós precisamos entender isso, e é o que Paulo faz. Paulo vai expondo, e Paulo vai, como diz aqui o texto, meus irmãos, demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Para os judeus, eles aguardavam, depois de tudo que eles haviam passado, do cativeiro da Babilônia, depois de tudo que eles haviam passado no Egito, depois de tudo que eles haviam passado com os assírios, com os babilônios e tantos outros povos, eles imaginavam que o Cristo viria, o Messias viria, como Davi, como um rei que fosse, de alguma forma, libertá-los do jugo dos romanos, que Jesus viria como Moisés, que de alguma forma iria libertá-los dos romanos, como Deus fez libertando o seu povo de Faraó. Eles imaginavam que o Messias viria como um rei forte e militarmente poderoso e fosse executar uma libertação social, política, econômica. É por isso que eles não enxergavam no Cristo, em Jesus, o Messias, naquele que disse, o meu reino não é deste mundo, naquele que é verdade um dia voltará em glória, mas aquele que viria não para libertar o seu povo de um domínio meramente momentâneo, político, militar, mas libertar o seu povo dos pecados deles. Uma libertação muito mais profunda, uma libertação muito mais abrangente, uma libertação muito mais necessária, porque maior do que a libertação do povo do Egito, maior do que a libertação do povo das mãos da Babilônia, do Império Medo-Persa, é a libertação da pessoa que estava escravizada, caminhando para a morte eterna. E então o que Paulo está fazendo, o que Paulo fazia ali é mostrar isso. Vejam novamente o que diz o texto, demonstrando ter sido necessário que o Cristo, o Messias, padecesse
ressuscitasse dos mortos. Paulo vai mostrando, certamente Paulo deve ter falado de Isaías 52, Isaías 53 e tantos outros textos do Antigo Testamento para mostrar para aquelas pessoas a necessidade do Redentor, que como era necessário o servo sofredor vir e morrer e padecer e levar sobre si os pecados do seu povo. Irmãos, o Evangelho é isso. Percebam que o ministério da palavra tem a ver com a exposição da palavra. O ministério da palavra tem a ver com a demonstração, em aplicar a palavra e mostrar que toda a Bíblia é a respeito de Cristo. E o ministério da palavra tem como centro da sua mensagem Jesus Cristo. Olha o que diz mais o texto. Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. O centro da mensagem é Cristo. Se vocês voltarem algumas páginas, vocês vão ver na pregação de Pedro, que Pedro pregou a Cristo, o centro da mensagem de Pedro foi Cristo. Se vocês olharem a pregação de Estevão, vocês vão perceber que o centro da pregação de Estevão foi Cristo. Se vocês olharem os sermões que Paulo já havia pregado em outras regiões, vocês verão que o centro da mensagem de Paulo foi Cristo. E queridos irmãos, este é o centro da mensagem. Nós não podemos abrir as Escrituras, seja em qual livro for, e deixar de apontar para o fato de que a Bíblia está falando de Cristo. Que Davi foi alguém que foi um tipo de Cristo que apontava para um rei muito maior que é Cristo. Que Moisés foi um libertador que apontava para um libertador muito maior que é Cristo. Que os patriarcas apenas apontavam para Cristo, que Noé apenas apontava para Cristo e que a arca era um tipo de Cristo. Se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos interpretar a Bíblia de forma equivocada. Se nós não entendermos que a Bíblia é a história da redenção, que tem como Cristo o centro, nós vamos olhar para a Bíblia como um livro de histórias morais e vamos talvez tirar algumas lições morais, algumas lições talvez até legalistas, que vão somente produzir uma frustração, porque as pessoas vão se esforçar e não vão chegar lá. Mas quando nós entendemos, como diz Paulo, que este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo, nós vamos entender, queridos, que Ele é o Salvador, que nele há forças, que nele há esperança, que nele há conforto, que nele há vida eterna, que nele há fortalecimento necessário para vivermos uma vida agradável ao Senhor. De forma, queridos, que nós vemos que o ministério da palavra, ele é importantíssimo para a transformação de vidas, e ele tem a ver com a exposição da palavra, tem a ver com a demonstração da palavra, tem a ver com conhecermos a palavra do Senhor, tem a ver com proclamarmos com fidelidade a palavra do Senhor. E a pergunta que fica é: isso tem acontecido? Há pessoas que quando vão procurar uma igreja, elas estão mais preocupadas com o conforto, estão mais preocupadas se a igreja é uma igreja agradável, se é uma igreja que tem programações agradáveis, se é uma igreja que tem uma parte social agradável. Alguns se preocupam com conforto, alguns se preocupam com estacionamento, alguns se preocupam com a receptividade. Quantos se preocupam se é uma igreja que prega fielmente as Escrituras? Quantos se preocupam se a família, a esposa, os filhos, toda a família vai estar sendo alimentada pela palavra fiel do Senhor? Infelizmente, para muitos isso não é o mais importante. O ministério da palavra é importante. Na pregação na igreja, na evangelização, dentro de casa. Tudo isso, meus irmãos, é muito importante. Mas ao pensarmos, queridos, sobre o poder de Deus, através do poder transformador do Senhor, no ministério da palavra, não somente a pregação é importante, mas e aqueles que ouvem? Porque adiantaria, queridos, ter a pregação da palavra, a palavra sendo pregada fielmente, se não há quem se interesse, se não há quem ouça com atenção. Vejam, queridos, em segundo lugar, dentro dessa primeira parte, no ministério da palavra, não somente a exposição da palavra é importante, mas a forma como nós ouvimos também é importante. Olhem comigo que, em segundo lugar, a responsabilidade dos ouvintes. Verso de número 4. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. Foram persuadidos por quê? Porque ouviram a palavra, porque ouviram com interesse a palavra do Senhor.
E nós vemos aqui, queridos, que Paulo, nesta continuação da segunda viagem missionária, além de passar por Tessalônica, Paulo e Silas eles vão para uma outra região, que é a região da Bereia. Aliás, vale falar, eu havia me esquecido, que quando Paulo e Silas chegam a Bereia, eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram em Tessalônica, que eles haviam feito em outros locais. Vejam o verso 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Eles saíram dali onde eles estavam, lá em Tessalônica, e viajaram cerca talvez de uns 80 quilômetros e foram até a região da Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Percebam, eles seguem o mesmo procedimento. Eles vão com o intuito de pregar o evangelho, que é poder de Deus para a salvação. E ainda que Bereia não fosse tão cintuosa, com tantos moradores como Tessalônica, havia gente ali que precisava ouvir da palavra. Havia uma sinagoga, havia oportunidade da palavra de Deus ser pregada com fidelidade ao que Paulo faz. Agora percebam que Lucas registra no verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Percebam, queridos, que nota curiosa e interessante de Lucas. Aliás, irmãos, eu confesso a vocês que eu passei anos repetindo o que eu havia ouvido, que Paulo havia elogiado os crentes de Bereia. Não foi Paulo que elogiou. Quem descreve isso foi Lucas. É possível que Paulo tenha feito alguma menção a respeito disso, mas foi Lucas que estava ali naquele grupo, Lucas que escreveu este livro. Lucas, ele faz esta observação. Lucas que pôde lá em Tessalônica observar como os de Tessalônica ouviram a pregação da palavra do Senhor. Lucas percebe que em Bereia, as pessoas que ouviram da palavra naquela sinagoga, ainda mais, ele faz aqui essa comparação entre os de Tessalônica e os de Bereia, ainda demonstraram mais interesse, a ponto de Lucas usar essa expressão, eram mais nobres. Há traduções que eram de mentes mais abertas, né? A ideia aqui é essa, do que os de Tessalônica. E por quê? Lucas explica, pois receberam a palavra com toda avidez. Eles receberam a palavra com toda avidez. Irmãos queridos, esta ideia aqui de que eles receberam a palavra com toda avidez, ela mostra, a ideia aqui de toda avidez, mostra a ideia de todo interesse. A Nova Versão Transformadora, a Bíblia NVT diz, com grande interesse. A expressão que Lucas usa aqui, do grego, traz essa ideia, a ideia de prontidão, de ânsia, de disposição. Quinta-feira passada nós estávamos estudando aqui sobre o fruto do Espírito, e Paulo diz que o fruto do Espírito é longanimidade. A palavra longanimidade é macrotimia. Macro, a ideia de distante, e timos, a ideia de ira ou de paixão. Ou seja, macrotimia é você ser demorado para se irar. A palavra que Paulo usa aqui é protimia. Diferente de macrotimia, protimia é você ter uma prontidão, não para ira aqui nesse caso, mas uma prontidão para um desejo, para uma paixão, mas no sentido de receber algo. Daí ser traduzido por avidez, prontidão, ânsia, disposição, boa vontade. Aqueles de Bereia receberam a palavra com grande interesse. É por isso que eu perguntei antes de começar a mensagem se vocês estavam com interesse. Assim, meus irmãos, nós deveríamos estar. Sabe quando você fica naquela expectativa, por exemplo, de uma comida, você fala, eu não vejo a hora de comer aquela comida, e você está... Vocês sabem disso, não sabem? Ou só eu que tenho isso, né? Nós deveríamos ansiar ainda mais pela palavra. Nós deveríamos, no momento do culto, todo culto é tão maravilhoso, mas o momento da exposição da palavra deveria ser um momento em que os crentes deveriam ansiar. Agora o Senhor vai falar através da sua palavra. Conquanto que nós cantamos seja edificante, bênção, adorarmos ao Senhor, as orações, mas o momento em que o Senhor fala através da sua palavra deveria ser um momento que nós deveríamos estar ansiando durante
toda semana, o Senhor vai falar através da sua palavra. E nós deveríamos receber com atenção, com interesse. Como é triste, queridos, mesmo quando há pregação fiel da palavra, gente indiferente, gente no celular, gente batendo papo, gente viajando. Isto é muito sério. Um pastor que eu gosto muito de ouvir, o pastor Emílio Garófalo, ele disse o seguinte, quando ele estava pregando esse texto para a igreja dele: é desconcertante às vezes ver alguns de vocês papeando durante a leitura bíblica, distraídos durante a pregação, sem levar a sério o que está acontecendo aqui. Além do fato de que isso desonra e é quebra do terceiro mandamento, isso é uma tolice enorme da sua parte, porque você está perdendo a nobreza de, com avidez, com sede, receber a palavra de Deus. Eles tinham a correta expectativa de que Deus iria falar com eles. Eu notei algo há alguns anos atrás que eu achei curioso e estranho, porque há alguns anos atrás nós começamos a receber gente vinda de outras denominações. E aí eu percebia que eu pedia para abrir a Bíblia e nós líamos a Bíblia, e quando eu terminava de ler a Bíblia, muitos fechavam. E depois eu continuava a pregar e a pessoa abria de novo. No momento eu pensei assim, será que não há interesse pela leitura da palavra do Senhor? Bom, mas naqueles casos não era isso. Um dia, conversando com o nosso saudoso pastor Rosivaldo, eu comentei isso com ele, e ele deu aquele sorriso e aquela risada característica dele, e dizia assim: pastor Luiz, é que esses irmãos não estavam acostumados com a exposição da palavra. Não é que eles não têm interesse, é que da igreja onde eles vieram, o pastor lia a Bíblia, lia o texto e nunca mais voltava para o texto, então era comum fechar a palavra. Mas, queridos, onde há exposição da palavra do Senhor, você não deve fechar a palavra. Você não deve fechar a Bíblia. Você deve acompanhar toda a Bíblia com interesse. Olha o que diz o texto, Lucas registra mais. Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Vejam, quem estava pregando não era Luiz Roberto. Quem estava pregando ali era o apóstolo Paulo. Um apóstolo. E mesmo assim, irmãos queridos, aquela gente com interesse recebeu a palavra, mas enquanto Paulo pregava, e nos dias que Paulo ia ali expor a palavra, eles abriam, eles conferiam, eles examinavam se de fato o que aquele homem que estava pregando ali, o que ele estava falando, era baseado na palavra. Eles não queriam ser enganados. É triste, irmãos, ver gente fechando a Bíblia. É triste ver gente sem considerar, sem conferir se o que é pregado de fato é bíblico. Não, fulano de tal que está pregando. Não importa quem está pregando, porque o que importa não é o pregador, o que importa é a palavra. E você deve, inclusive, não importa se é Hernandes, quem seja que esteja pregando, você deve acompanhar com interesse, e você deve acompanhar se de fato quem está pregando de forma fiel. Quantas vezes, queridos, no ministério da palavra, a falha não está em quem expõe, está em quem ouve, porque ou não ouve com atenção, não ouve com interesse, não ouve como sendo a palavra de Deus para a vida dele, ou não acompanha se de fato o que está sendo pregado é verdadeiro. Eu penso que existem um número enorme de igrejas onde pessoas assumem púlpitos e falam as coisas mais absurdas possíveis. E a culpa, grande culpa, é das pessoas que simplesmente, já ouviram aquela expressão, vaquinha de presépio? Ficam ali, ou simplesmente dizendo amém. Não olham, não examinam, não procuram ver se de fato o que aquela pessoa, bispo, apóstolo, seja quem for, esteja falando. Aliás, se diz que é apóstolo, provavelmente não está pregando com fidelidade à palavra do Senhor. E as pessoas simplesmente aceitam aquilo. Irmãos queridos, não há desculpa. Nos dias de Lutero, uma das primeiras coisas que Lutero fez, depois de traduzir a Bíblia para o alemão, para a língua do povo, e Deus em sua soberania e providência dirigiu para que aquilo acontecesse, foi começar a ensinar as pessoas a lerem, para que elas pudessem ler por elas mesmas a palavra do Senhor. Hoje, a maior parte das pessoas sabem ler. Bíblia é o que não falta. Tem gente que tem 3, 4, 5 Bíblias. Tem aquele Novo Testamento que ganharam dos Gideões. Tem a Bíblia que compraram aqui na igreja. Alguns têm a revista atualizada, tem a Nova Almeida atualizada. Tem gente que tem a NVT, tem gente que tem a NVI.
Tem gente que tem e não há desculpa, porque hoje com o seu celular você consegue acessar a versão que você quer. E ainda assim não leem, ainda assim ouvem o que alguém está pregando e não conferem. Eu passei o sermão da manhã ao lado do Pedro, enquanto o reverendo Wellington pregava, inclusive fazendo, se dirigindo às crianças, passei, Pedro, olha aqui, Pedro, é isso aqui. E é assim que nós devemos fazer, nós devemos abrir a Bíblia, nós devemos conferir o que está sendo pregado, e nós devemos ensinar isso às nossas crianças. O ministério da palavra tem a ver com a responsabilidade de quem prega, e tem a ver com a responsabilidade de quem ouve. Irmãos queridos, para encerrar, nós vemos também quais são os resultados da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E o primeiro resultado que nós vemos aqui, queridos, é de fato o resultado transformador das Escrituras. Olhem comigo novamente verso de número 4. Lá em Tessalônica, após Paulo pregar a palavra do Senhor, após Paulo expor e demonstrar e pregar a Cristo, pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, verso 4 diz, alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Quantas pessoas ouviram a palavra do Senhor, compreenderam a palavra do Senhor, foram transformados pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e passaram a seguir a palavra do Senhor. A mesma coisa aconteceu em Bereia. Olhem comigo, queridos irmãos, a partir do verso de número 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. O Evangelho, queridos, que é o poder de Deus para a salvação, transforma. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, Deus, através da palavra do Senhor, transforma, dá fé, cria interesse, muda a vida de pessoas. Esse é o poder do Evangelho, é o resultado do poder do Evangelho. Irmãos queridos, se nós queremos esse mundo transformado, se você quer os seus filhos transformados, a sua casa transformada, a sua vida transformada, você precisa do Evangelho, que é o poder de Deus. Ah, mas eu já fui convertido. Mas você precisa continuar crescendo à semelhança de Cristo. Você continua precisando do Evangelho, que é o poder de Deus, que santifica, que anima, que conforta, que consola, que direciona a nossa vida. Então, queridos, é o resultado é transformação. Se nós queremos, irmãos, um país transformado, esse país não vai ser transformado através do evangelho social, esse país não vai ser transformado simplesmente ao nos unirmos e nos esforçarmos para que as pessoas simplesmente recebam a comida e recebam agasalhos, e eu não estou dizendo que isso não é importante, eu estou dizendo o que transforma é o poder da palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que fala a respeito daquele que morreu, daquele que pagou o preço, daquele que venceu a morte e ressuscitou, como Paulo pregou, como nós vimos aqui, queridos, neste texto. Mas há também, queridos, um segundo resultado, que talvez você pense não é algo agradável, mas é algo que acontece. Olhem comigo a partir do verso 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jasón, procuraram trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasón e alguns irmãos diante das autoridades. O Evangelho, queridos, que é o poder de Deus para a salvação, ofende o mundo. A mesma palavra, que tem poder para salvar, para transformar, para curar, para restaurar, causa em muitos ojeriza, inveja, ira. Aquelas pessoas ficaram com inveja, e eles já correram na casa deste chamado Jasón, e eles queriam Paulo e Silas, não encontraram. E aí disseram, serve Jasón e quem está aqui mesmo. Levam até a cidade ali, praça, e fazem aquelas acusações. Percebam no final do verso 6, estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. E de fato, meus irmãos, o Evangelho provoca tumulto, mas não é uma bagunça que destrói. O Evangelho provoca, meus irmãos, algo que não destrói, mas que conserta, algo que não mata, mas traz vida, algo, meus irmãos, que não humilha, mas é que traz restauração. Mas
Para a vida de muita gente, isso vai incomodar. E o verso 7 diz: e Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. E de fato a pregação do evangelho é essa: existe um rei maior do que César, existe alguém que é rei acima de todos e de tudo, que é Jesus Cristo. Eles fazem esta acusação política, tentando fazer com que isso fosse trazer alguma consequência para aqueles. E o verso 8 diz: tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Eles saem dali, eles vão para Bereia. E percebam o resultado também ali, verso 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Irmãos queridos, o evangelho tantas vezes não vai trazer transformação de vidas e conversão. Por vezes, ao pregar o evangelho, sabe que você vai receber perseguição. Vai receber gente se voltando contra você, gente te abandonando. A pergunta é: e você está disposto a isso? Porque o evangelho, que é poder de Deus para a salvação, traz divisão também. Mas sabe, queridos, isso não deveria impedir você de pregar o evangelho. Na sua casa, para a sua família, para os seus amigos, na sua escola, onde você trabalha. Isso não deveria impedir a igreja de pregar o evangelho, mesmo que o evangelho puro e simples, o evangelho que é transformador, vai fazer com que gente saia daqui e procure uma igreja que vai pregar aquilo que eles querem ouvir. Isso não deveria impedir a igreja de continuar sendo fiel na exposição da palavra. O texto termina, irmãos queridos, dizendo que aqueles nossos irmãos, eles entendendo que havia oportunidade de sair de lá, no verso 14 diz: então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. O grupo precisou se dividir, não tem problema. Mais à frente nós vamos ver que em Corinto eles voltam a se reunir, mas eles precisaram se dividir. No verso 15 termina dizendo: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais breve possível. Significa, irmãos, que mesmo quando vier a perseguição, isso não significa que você precisa ficar ali para sofrer. E se você puder, se tiver algum escape, não é errado. Mas o que nós não podemos é desistir. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ver que nada daquilo impediu os servos do Senhor de continuarem pregando a palavra do Senhor. Nós vamos ver que em Atenas Paulo vai continuar pregando, a despeito de tudo o que aconteceu. Irmãos queridos, nós aprendemos nesta noite que o que traz transformação neste mundo quebrado, o que traz transformação para pessoas que precisam de transformação, é o ministério da palavra. A palavra sendo pregada com fidelidade, sendo exposta como deve ser exposta, e pessoas ouvindo com interesse, com responsabilidade. Irmãos, isso causa uma transformação maravilhosa e poderosa. Transformação na conversão, transformação na santificação. Mesmo que isso traga oposição e perseguição. Que o Senhor nos ajude, queridos, a continuarmos no ministério da palavra. Que o Senhor continue levantando e usando homens na exposição, no ensino da palavra. E nos fazendo bons ouvintes, como os de Bereia, que recebem a palavra com avidez, com interesse, e que continuam avaliando, estudando a palavra. Que o Senhor nos ajude desta forma.